para as nossas lives e a série 2024 só está começando hoje. Mas muita coisa rolou aqui em janeiro e fevereiro na LV Comunicações. O nosso e-book Heranças, Dependência e Vida continua bombando, com muitos downloads, já passamos de 1000 downloads, estamos conversando com países de língua portuguesa, tem sido muito legal. Mas aguardem, porque novas heranças vão surgindo por aí. E também nosso projeto Malta, Suzana e Meirelles, 3 grandes músicos, também já está aí na agulha, estamos fazendo algumas programações, vamos ter shows ao longo desse ano. Então, assim, muita novidade boa acontecendo aqui na LV Comunicações. E para quem não conhece, nós também temos a Collab LV. Collab LV é um braço que a gente criou pensando nos pequenos empreendedores e nos profissionais liberais. Aquela galera que está precisando de uma força na comunicação e acha que a assessoria de imprensa é só para grandes instituições ou para grandes espetáculos ou grandes shows. Mas a assessoria de imprensa também é para você, pequeno empreendedor e profissionais liberais. E o nosso tema de hoje é uma coisa muito importante, por isso que a gente está começando 2024. Eu convidei a doutora Sandra Mota, uma advogada especialista na Lei Maria da Penha. A gente hoje vai conversar com ela sobre esse assunto e mais algumas coisas que envolvem o direito de ser mulher. Seja mulher cis, seja mulher trans na sociedade. Uma pesquisa me apontou que mais de 18 milhões de mulheres já passaram por violências e agressões, segundo o censo de 2022. E Sandra ontem lançou o livro Mulheres que Atravessam o Século. É sobre isso e mais algumas coisas que a gente vai conversar. Então, vou convidar a doutora Sandra Mota com muita alegria para estar aqui comigo. Eu conheci Sandra num projeto chamado Conexão Mulher, da Amo Rio 2, associação que eu sou vice-presidente esse ano, e foi muito bom a gente se encontrar. A gente conseguiu ajudar mulheres aqui do condomínio Rio 2, no Rio de Janeiro e ao redor. A gente vai conversando sobre vários assuntos. Então, nessa minha pesquisa, eu descobri que muitas mulheres sofrem agressão. Se a gente entender que a maioria no Brasil é de mulheres, então, assim, a gente tem um índice de quase, vamos arredondar para 19 milhões, somos 220 milhões de habitantes. É muita gente sendo agredida, são muitas mulheres sendo agredidas. Vamos ver se a Sandra consegue entrar de novo. Agora foi. Olá, querida, muito obrigada por vir participar. É um assunto muito importante, né? E fico muito honrada da gente começar nossas lives de 2024 com esse papo, que na verdade é a continuação de um papo desde que a gente se conheceu no ano passado. Seja muito bem-vinda, parabéns pelo lançamento do livro ontem, que a gente olha tudo na rede social, Mulheres que Atravessam o Século. Me conta um pouquinho de você primeiro. Obrigada, eu agradeço o convite, para mim é um prazer enorme estar fazendo parte das lives. Como você mesmo disse, é uma extensão de um trabalho que a gente fez do Conexão Mulher, foi muito importante. Eu sempre que tenho a oportunidade, eu gosto de falar sobre o tema, apesar de ser um tema pesado, difícil, duro, a gente ainda precisa falar disso, mas é importante porque a gente leva informação, né, Eliane? E as pessoas precisam de informação. No Conexão Mulher, né, assim, já falando um pouco dessa, a gente estava até conversando, né, não importa quantas mulheres estariam na plateia, o importante era fazer o dever de casa, né, Sandra? E a gente fez o dever de casa, a gente descobriu na plateia uma pessoa que estava passando por uma situação, uma violência, né? Então, a gente pode até começar a dizer assim, né, o que é violência contra a mulher, né? O que é ser violentada? É só tomar um tapa ou é muito menos ou muito mais do que isso? É uma pergunta muito interessante e o tema dessa live me fez parar para refletir, porque a gente lida com isso, mas tem horas que vai no automático, sabe, Liane?
Então, quando você me apresenta o seguinte tema, o direito de ser mulher, a gente para e reflete e pensa assim, eu tenho direitos, eu tenho o direito de ser mulher e ser quem eu sou dentro das peculiaridades da minha maneira de ser. E aí a gente começa a refletir sobre os avanços e sobre o momento que a gente está. Porque a gente, por incrível que pareça, muitos avanços ocorreram, é que a gente às vezes não vê, que a gente vai no automático. E muitas coisas ainda são retrocessos, são retratos de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade que ainda vê a mulher com limitações que não deveriam, não cabiam mais, não é, Eliane? Então, assim, se a gente pensar que até bem pouco tempo a mulher casava e ela não podia abrir uma conta no banco sozinha, precisava do marido. Para trabalhar, ela tinha que ter autorização do marido. Patrimônio da mulher, se ela casasse, quem era o responsável para cuidar desse patrimônio era o marido. E isso tudo estava na lei, gente. Isso tudo estava na lei. A lei não tratava a mulher como um ser capaz de cuidar da própria vida, do seu patrimônio. A mulher estava sempre no papel de cuidadora da família, do lar, do marido, mas num papel abaixo, subalterno sempre. Então a mulher saía de uma casa que tinha um pai e ia para o domínio do marido. E foi assim. E essa lei mudou quando? Desculpa te cortar. Essa lei mudou quando? Quando é que houve essa transição na sociedade, no pensamento da sociedade, né? A gente está falando a nível de Brasil. Isso acontece no mundo inteiro. Isso acontece no mundo inteiro, bem lembrado. Foram anos de mudanças, Liane, mudanças tímidas, né? Eu digo tímidas porque no sentido de que vários direitos a gente foi adquirindo, né, ao longo dos anos, até que veio a Constituição de 1988 e igualou mulheres e homens. E ela diz: todos são iguais perante a lei. E mais do que isso, ela diz que marido e mulher são iguais em direitos e deveres dentro de uma família. Então, a Constituição de 1988 foi um marco, porque a Constituição de 88, na hora que ela determina essa igualdade, e todas as leis, elas têm que vir de acordo com a Constituição, é como se ela dissesse assim, espera aí, vamos, a partir de agora, começar a tratar a mulher de uma maneira diferente perante a lei também. Mas isso não impediu que outras leis tratassem a mulher na sua peculiaridade. Tá? Não adianta a gente ter uma lei que diz todos são iguais, quando na prática a gente sabe que não é bem assim. Então, é aí que surgem outras leis que vão dar à mulher um tratamento diferenciado pela sua condição. Então, assim, para quem não é da área jurídica, eu vou falar assim em termos bem simples, tá? O homem está aqui, a mulher está aqui. Vem a lei e diz assim, não, vamos igualar isso. Vamos colocar os dois aqui. Só que, na prática, a gente sabe que não funciona assim. Então, eu preciso ter algumas leis para puxar essa mulher e jogar ela aqui junto, tá? Então, foi isso que, ao longo de anos, a gente foi buscando e a gente foi traçando no cenário que a gente tem hoje. E aí, as pessoas que me ouvem podem dizer assim, nossa, a gente ainda tem um cenário muito ruim. Sim. Mas gente tem um cenário foram as principais conquistas de 88 para cá? Pois é, a gente teve algumas mudanças importantes. Eu posso destacar Código Civil, quando ele traz questões de igualdade dentro da família, Estatuto da Mulher Casada, que foi o estatuto que diz que a mulher tem capacidade, tá,
que ela foi antes, muito antes desse atual Código Civil. Esse atual Código Civil é de 2002, entrou em vigor em 2003, né? E aí muita gente diz que ele já veio defasado, veio em algumas questões, mas se nós considerarmos que antes desse código, o código que existia era de 1916, por aí você vê o salto que foi, né? Então, assim, a gente precisou passar por uma série de coisas para que nós sofrêssemos algumas mudanças básicas. Eu não estou falando de grandes mudanças. Isso na esfera civil, tá? Por exemplo, cuidado com os filhos, aí veio no código, e ao longo, né, legislações que a gente chama de legislações esparsas, guarda compartilhada, que é um direito da mulher, sim. Agora está exercendo a guarda, retirou a guarda da mulher. Não, não se trata de retirar a guarda da mulher, se trata de dividir responsabilidades. E se o filho é do casal, os cuidados e as responsabilidades também devem ser do casal. Porque, sabe, Liane, a mulher ainda é muito sobrecarregada. A gente vive numa sociedade que a mulher tem que ter beleza, ela tem que ser bem-sucedida profissionalmente, ela tem que ter sua independência econômica, ela tem que ter uma família estabilizada, ela tem que ter todos os filhos muito bem educados, muito corretos. Quem ainda não viu aquela famosa frase, cadê a mãe dessa criança? A mãe não dá educação? A gente ainda ouve isso. Nunca perguntam pelo pai da criança. Nunca se pergunta. Mas assim, porque ontem, né, Sandra, foi divulgada uma pesquisa falando que o número dos divórcios cresceram no Brasil, né? Os casamentos diminuíram, né? Os casamentos homoafetivos subiram 20%, e aí tinha uma reportagem no telejornal dizendo que, né, a coisa da guarda compartilhada, exatamente isso. O porquê da guarda compartilhada, seja da importância psicológica para a criança, ou também o espaço da mulher trabalhar, né? Então tinha uma mulher dizendo assim, porque eu fico 3 dias comigo, fica 3 dias com meu ex-marido, a gente no final de semana reveza, porque eu também tenho os meus horários, ele também precisa ter as responsabilidades dele com essa criança. Então, assim, exatamente o que você está dizendo. Então, assim, a pesquisa está mostrando exatamente o comportamento da sociedade, porque eu acho que tudo isso vem de uma mudança de pensamento. Se a gente levou 87 anos, né, para transformar um pensamento, né, como você colocou, de 1916 para 2003, é essa conta? Não sei se eu fiz a conta certa, mas enfim, levamos de muitas coisas menos de conta, mas enfim. E aí, se a gente levou esse tempo todo para transformar a sociedade, será que realmente a gente conseguiu transformar? Porque a gente começa a ver um quadro grande de agressividade contra as mulheres, né, o feminicídio, e aí a gente chega na questão da lei da Maria da Penha, né, que é uma das suas especialidades, e eu queria que a gente falasse, aproveitar o tempo, né, que a gente tem também para falar bastante sobre essa lei, porque quando você me mostrou ela, quando a gente se conheceu, tinha muita coisa que eu não sabia sobre essa lei. E acho que é importante porque é uma lei que abraça as mulheres que se sentem mulheres na sociedade, sejam elas cis ou trans. Acho que eu aprendi bem a aulinha. Né? Então, assim, conta pra gente, né, que a gente vai nesse processo, essas transformações, até que a gente chega na Lei Maria da Penha, que tem quanto tempo de existência? A Lei Maria da Penha ela é de 2006. Ela entrou em vigor no Brasil por uma pressão da Maria da Penha, não sei se todos sabem a história, Maria da Penha era farmacêutica, cearense, e sofreu agressões do seu ex-marido, na época marido. Ele deixou a Maria da Penha paralítica. Então, ela tentou, ao longo de mais de 10 anos, condenar esse marido. E o nosso judiciário estava sendo muito leniente com a condenação. Então, aquilo se postergava, seguia, e foi durante muitos anos sem uma condenação definitiva. Então, a Maria da Penha, com suas advogadas, foram a organismos internacionais e pleitearam uma condenação do Brasil por essa questão da violência doméstica. E o Brasil foi condenado, ele não respondeu aos relatórios, o Brasil foi chamado a responder e ele não respondeu, ficou inerte. Então, nós recebemos uma condenação pela postura de inércia, pela não condenação. Foi aí que surgiu a lei e por isso ela recebeu o nome de Maria da Penha.
Mas a lei, ela tem por objetivo coibir a violência doméstica, evitar a violência doméstica. E é importante que as pessoas entendam, Liane, que a Lei Maria da Penha, ela não é uma lei que veio para punir homens. Ela não é uma lei que ela fala em pena de prisão para homem, vai ficar em cana tanto tempo. Não, isso não existe. Ela é uma lei que veio para prevenir e erradicar a violência. Então, as pessoas precisam entender que a Lei Maria da Penha foi um avanço. E tem gente que ainda não consegue, porque é só para mulher, para um homem, não. Porque, como eu falei no início, nós ainda temos muita desigualdade social. Haja vista essa questão que a própria Maria da Penha sofreu e o judiciário não deu resposta adequada, né? Existe um jargão jurídico que diz justiça tardia não é justiça. Então, o que acontece? Ela precisou ir a organismos internacionais, o Brasil foi condenado, como eu estava falando, e aí, por conta disso, o Brasil teve que tomar uma série de medidas. Dentre elas foi a criação da Lei Maria da Penha. E na Lei Maria da Penha, que eu acho, assim, eu destaco algumas coisas, é uma lei ampla, muito boa, quem puder, leia em casa. Vão ter alguns juridiquês, né, faz parte, mas muita coisa dá para entender. Então, o que acontece? A lei, ela veio elencando 5 violências, que eu acho que é muito importante que toda mulher conheça. Aliás, não só toda mulher, toda a sociedade conheça. Porque o homem, ele também precisa saber, sabe? Não é que às vezes ele acha... feminista, né? Porque as pessoas acham assim, estamos levantando bandeiras do feminismo, então criamos a Lei Maria da Penha, por que não tem a lei do machismo? Porque a gente vem de uma sociedade muito machista, né? Porque fomos ensinados assim, e às vezes muitas agressões são agressões e muitas pessoas não reconhecem como agressões, justamente por ter vindo de uma sociedade onde muitas coisas são ditas normais, né? Exatamente, e as pessoas viviam, às vezes, num ambiente muito agressivo e não percebiam, e ainda não percebem. E a lei vem para dizer assim, isso que você está fazendo não pode, isso que você está fazendo é uma violência. Vamos parar agora com essa violência antes que piore. Então, o que acontece? Ela elenca 5 tipos de violência. A violência patrimonial, a violência psicológica, a violência sexual, a violência, que eu falei, física, e a psicológica, moral, patrimonial, física e sexual, tá? Então, o que acontece? Na patrimonial, é aquela situação em que o agressor, ele retira os bens da mulher, os bens financeiros, objetos de trabalho, documentos, ele retira da mulher a sua independência. Esse é o patrimonial. O psicológico é muito mais comum do que se imagina. Tá? O psicológico elimina a autoestima da mulher. Ele xinga, ele diz que a mulher não vale nada, ele diz que ninguém quer essa mulher. Muitas vezes fala para a mulher, ninguém te quer, só eu. Você depende de mim, você precisa de mim. Ele vai minando a autoestima da mulher. Ele existe até, quem é da área diz que a psicológica, às vezes, é pior do que a física. Porque a psicológica, ele tira da mulher até o poder de reação dela. Tá? Então, essa é a psicológica. Ela às vezes ocorre ao longo de anos, Liane. Ao longo de anos. E a mulher, às vezes, não percebe. Então, até acolhida, né? Na verdade, às vezes o pensamento é de acolhimento, né? E na verdade ela está sendo agredida, é muito louco isso. Ela está sendo agredida, exatamente. Então, assim, psicológica, patrimonial, amoral. A moral, ela é muito confundida com a psicológica, porque ela é aquela violência que envolve calúnia, injúria e difamação. Então, ele diz que ela é vagabunda, que ela anda com todo mundo, ou que ela, enfim, que ela é uma ladra, que ela retirou dele algum patrimônio, alguma coisa. Isso às vezes acontece no momento do divórcio, tá, Liane? Muitas vezes. As pessoas pensam que é só durante o casamento, durante o relacionamento.
Não é. Isso, muitas vezes você vê isso aflorado no momento do divórcio. Então, essa é a moral. A sexual envolve, além da mulher fazer coisas de cunho sexual que ela não deseja, envolve também a retirada de um relacionamento sexual. Isso é uma violência. Retirar o preservativo. Fazer com que a mulher engravide sem querer, né? Ela caiu. Tá. Mas a gente já volta com a Sandra. Ela estava falando de coisas que são até interessantes, que a gente às vezes não para pensar, né? Que a gente se acha acolhida afetivamente, na verdade a gente está sendo agredida, né, psicologicamente. Então, assim, é um assunto bem legal. Ela tem um assunto muito, muito importante, né, da gente falar do nosso direito mesmo, nosso espaço de ser mulher numa sociedade, que a gente não sofra agressões ou violência, que a gente tenha direito a receber o mesmo salário do que os homens em algum cargo. Isso ainda é muito comum nas instituições privadas, sabe? É muito comum ainda o homem ganhar mais do que a mulher. A Sandra está dizendo que ela voltou. Vamos tentar ela de novo. A gente vai conseguir. Quem sabe congelou, ficou rodando e não ia. Dando mais gramada no pessoal, mas falando de coisas importantes, né? Que as mulheres ainda têm uma diferença salarial, né? Então, o pessoal que está comemorando que a gente conseguiu voltar. Que bom. Então, e aí, como eu estava te falando, a violência... Vamos voltar para a violência sexual, né? Que foi onde a gente parou. Vamos rebobinar. Isso. A violência sexual é aquela que a mulher é obrigada a fazer coisas que ela não deseja, contra a vontade, bem como a retirada de preservativo durante o ato sexual. Às vezes a mulher não quer filhos, se esse homem deseja, então ele retira o preservativo para engravidar essa mulher contra a vontade. Isso é considerado violência sexual também. E a violência física, que todo mundo conhece, que é puxão de cabelo, empurrão, soco, tapa, enfim. O que acontece, que é muito comum da gente ver, é que raramente existe uma violência só, e a violência ela é escalonada, então vai piorando, e geralmente também a física é a última. Quer dizer, na verdade, a penúltima, porque a última é o feminicídio. Então, Liane, é por isso que a gente fala tanto, e as campanhas falam tanto, para a mulher denuncie, saia do relacionamento e denuncie. Porque quando ela entra num que a gente fala de ciclo da violência ou espiral da violência, é difícil ela sair e muitas vezes isso vai custar a vida dessa mulher. E esse ciclo da violência, também chamado de espiral da violência, são 3 fases. É a fase da tensão, tem uma tensão no ar, esse homem começa a ficar irritado, tudo incomoda, começa a falar mais alto. A fase da explosão, que é da violência em si, que já pode ser a física ou só a psicológica, depende. Eu conheço pessoas que viveram anos neste ciclo de violência e nunca chegou na física, mas em todas as outras ela viveu. E a violência, e aí terminou a fase da tensão e a fase da explosão, entra a fase da lua de mel, que a gente chama de lua de mel, que é o pedido de desculpas, o presente. E aí, a depender do poder aquisitivo, esse presente é joia, é viagem, é uma roupa cara. É importante dizer que essa violência, né, ela está em todas as escalas da sociedade, ela passa por todas as classes, né? Então, assim, é desde o morador de rua a pessoa mais milionária do país. Então, bem lembrado. E é importante também, Liane, a gente ressaltar que a violência doméstica, ela pode ser praticada por mulheres também, tá? Tanto por homem quanto por mulheres. O que a pessoa tem que observar é a condição de vítima. Quem é a vítima? É mulher cis ou trans? É mulher, ok? Sofreu uma violência? Sofreu. Essa violência que ela sofreu é pela condição dela de ser mulher? Se for pela condição de ser mulher, pelo menosprezo de ser mulher, se encaixa na Lei Maria da Penha, certo?
Até relações Agora, homoafetivas também, de mulheres com sim, mulheres. sim, Uhum. sim. O que é sempre importante a gente ressaltar é que vai ser abarcado, protegido pela Lei Maria da Penha, quem for mulher, quem se sentir mulher, o seu sentimento. Se a pessoa chega e fala numa delegacia, eu sofri uma violência, e eu quero pela Lei Maria da Penha, se for homem trans, vai dizer, não, eu me vejo socialmente como uma mulher, e vai ter que ser abarcado pela Lei Maria da Penha, até porque isso aí o STJ já decidiu, ponto pacífico, não tem mais discussão. E aí o que Beleza. acontece? Existem dois sinais que são campanhas muito importantes, que eu preciso mostrar aqui. Esse dedo assim, e isso aqui, se alguém fizer, ela está pedindo socorro, ela está pedindo ajuda, ela está sofrendo uma violência. Está na rua, alguém fez isso para você, ajuda, porque certamente ela deve estar com um agressor junto com ela e ela não está conseguindo se desvencilhar desse agressor. Chamar a polícia, guarda municipal, quem tiver segurança e tenta ajudar essa mulher. E nas farmácias e nos cartórios, se a pessoa fizer um X vermelho na mão, chegar no balcão, mostrar esse X vermelho, existe já uma campanha de que essa mulher vai ser bem atendida, ela vai ser retirada daquele ambiente, levada para um ambiente selecionado, vai ser recebida com um acolhimento, dado socorro, dado todo o apoio necessário. Tá? Então, assim, a gente precisa conhecer esses mecanismos para a gente poder auxiliar. Agora, além da questão da violência, ela ter um cunho de menosprezo pela mulher, pela condição de ser mulher, existe também a importância de que essa violência seja praticada por um familiar ou no âmbito doméstico ou por uma relação íntima de afeto. E aí, com coabitação ou não. Uhum. Só uma dúvida. A Lei Maria da Penha, então, ela só abraça as questões que são dentro da vida doméstica. Ela não abraça, por exemplo, se eu tiver um assédio dentro do trabalho. Não, não abraça. Tá, não, só para a gente deixar isso bem claro. Sim, então, quando a gente fala de Maria da Penha, a gente está falando de ações domésticas, né? Isso, isso. Por exemplo, uma ação terrível, mas assim, de pai em filha, por exemplo. A filha pode denunciar um pai? Pode pela violência doméstica. Por quê? Porque ou ela está dentro do ambiente doméstico, e aí dentro do ambiente doméstico você pode ter empregada doméstica, você pode ter uma amiga sua na sua casa que está hospedada, vamos supor, recebeu alguém, está morando na sua casa e ela sofre uma violência do seu marido, do seu pai, do seu irmão, enfim, de alguém daquele ambiente doméstico, é violência doméstica pela Lei Maria da Penha. Então, é o ambiente doméstico, é uma relação íntima de afeto, namorado, ex-namorado, ex-marido, ex-companheiro, coabitando ou não, podem viver em casas separadas, pode já ser ex também, cai na Maria da Penha, e no contexto familiar, que é o pai com a filha, o irmão com a irmã, marido com a mulher, certo? É difícil dizer, identificar, porque na hora da violência, na hora de você tipificar esse crime, ou essa relação, essa situação, quem é especialista vai sempre se perguntar, é pela condição de ser mulher? É, e entrou nisso? Entrou. E aí quando você me pergunta de um colega de trabalho, a mulher não está desprotegida pelo colega do trabalho, mas ela vai pelo Código Penal, certo? Okay. Existe a questão do assédio moral, o assédio sexual no ambiente de trabalho, existem questões de trânsito, por exemplo, bater um carro na rua, o outro te agride na rua, não vai ser pela violência doméstica, mas você não está desprotegida. Você pode ir, existe o Código Penal. E aí, já que a gente está falando de Código Penal, recentemente entraram no Código Penal algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, a violência psicológica entrou no Código Penal, e aí eu fiz aqui eu escrevi para não me perder,
porque eu acho importante a gente dizer o que é essa violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional, diminuição da autoestima, ou lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insultos, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração, limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Veja o tamanho de coisas que foi abarcado pela violência psicológica, que hoje em dia já consta no Código Penal. O crime de stalking também já consta no Código Penal, que é aquela perseguição. É aquele homem que espera a mulher no trabalho, aquele homem que segue a mulher, é aquele homem que fica mandando toda hora mensagem: eu estou te vendo, eu estou te seguindo, eu sei onde você está, eu sei o que você está fazendo. Não pode, isso é crime, isso é crime. E tem também a questão do feminicídio, que a gente precisa também falar, infelizmente. O feminicídio, Liane, ele entrou em 2015 para o Código Penal. Não é que ele não existia, ele sempre existiu. Mas ele não era um crime à parte, ele era identificado como um homicídio. Era como um homicídio. Então, na hora que ele retira isso, se a gente coloca como um tipo especial de crime, o feminicídio ele ganha esse contorno de que a mulher foi morta pela sua condição de ser mulher. E aí eu trouxe, vou até procurar aqui nas minhas anotações, o número disso, tá? Porque o número está alarmante. O que acontece? O feminicídio, embora ele tenha entrado há pouco tempo, ele tem um número muito alto. Tá? E às vezes esse ex-marido, ele acaba também fazendo um filicídio, né? Ele acaba matando às vezes a mulher e o próprio filho. Muitas vezes, infelizmente. Tá? E eu vou te dizer um motivo disso. Fórum Brasileiro de Segurança Pública diz que foram 1.463 casos no Brasil em 2023. Só em 2023. Isso significa que a cada 6 horas uma mulher é morta no Brasil. E por que esse homem às vezes mata essa mulher, os filhos, a mãe dessa mulher, enfim? Porque ele tem um prazer mórbido de retirar dessa mulher tudo aquilo que faz bem a ela. Ele mata aquilo que a mulher tem como o maior bem dela, que é a sua prole. E não só isso, é um crime de ódio. E ele geralmente mata de arma branca, com requinte de crueldade, nas partes que demonstram a feminilidade da mulher, no rosto, seios, órgão genital. Então, assim, a gente precisa falar disso, porque a gente precisa livrar mulheres disso. Se a gente conseguir que cada mulher que sofre uma violência doméstica saia disso antes que ela entre na violência física e passe para um nível maior, porque o feminicídio não tem mais o que fazer, acabou. Então, a gente precisa que essas mulheres saiam disso antes de chegar a esse ponto. E foi assim que você criou o Espaço Mulher. Aí criou o Espaço Mulher. Eu vou te explicar disso, né? Porque eu acho que é o meio do caminho da coisa entre, né, a violência psicológica e não chegar na violência física e no feminicídio. É o momento, é um abraço, né? É um abraço. O que acontece? O Espaço Mulher foi uma idealização da juíza do 7º Juizado de Violência Doméstica da OAB da Barra da Tijuca, a doutora Cíntia, que fez um contato com a OAB da Barra da Tijuca e com a Multiplan, e nós montamos essa grande parceria. A Multiplan, através do Shopping New York City Center, na Barra da Tijuca,
cedeu uma sala no qual a OAB, por meio de sua equipe de advogadas, fazem um atendimento a mulheres que precisam desse acolhimento e auxílio no pedido de medidas protetivas. Então, a OAB entrou com uma equipe de advogadas, e é aí que eu entro, coordenando essa equipe, auxiliando essa equipe, no atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica. Então, a equipe está no espaço de 10 às 15, toda segunda e toda terça. Quisera nós não precisássemos pagar os boletos para a gente poder ficar lá todo dia e toda hora. Mas a gente tem boletos para pagar e todas precisam trabalhar, porque todas são advogadas atuantes. E além da equipe de advogada, nós temos psicólogas que dão um suporte inicial. A gente não tem como fazer terapia lá e nem temos como advogar para essas mulheres, porque nós estamos impedidas, porque é um trabalho social. Então, o que a gente faz nesse espaço mulher? A gente escuta a mulher, a gente retira a dúvida, a gente orienta. Se ela desejar, dali, ela já sai com a medida protetiva requerida pelo aplicativo Maria da Penha. Qualquer pessoa pode preencher o aplicativo, a gente está lá para ajudar. Se ela desejar, ela já sai com a medida requerida, dali já aquele aplicativo já vira um processo, ela já sai de lá com um número de processo, com senha, encaminhamento para a Defensoria Pública. E na Defensoria Pública ela vai dar prosseguimento no processo, nas questões da violência. O que for questão de família que não esteja abarcado pela questão da violência doméstica, se porventura ela tiver, ela vai receber também as devidas orientações, orientação para buscar o núcleo adequado de defensoria. Então, lá a gente tem um espaço para ajudar, Liane, para auxiliar essa mulher que às vezes não quer ir numa delegacia, não se sente confortável. E eu vou te dizer, não é porque eu estou nesse projeto, é porque eu realmente acredito nesse projeto. Então, eu acho que é um espaço mulher, você disse que ele é de segunda e terça. Mas ele segunda e terça. E você está lá, ou ele funciona em outros horários sem você estar lá com outras pessoas? Não, ele só funciona nesse horário e sempre que ele funciona, vai ter uma equipe lá, vai ter um grupo lá de mulheres para atender. E não precisa marcar horário, não precisa ligar antes, nem tem telefone para ligar antes. Então, exatamente aí. New York, Shopping New York, no Rio de Janeiro, dentro do Barra Shopping, aqui na cidade do Rio de Janeiro, Zona Oeste, só para as pessoas também saberem, né? Isso. Fica na parte de baixo ou na parte de cima do New York? Fica no subsolo do Shopping New York, mas o Barra Shopping todo tem totem, os seguranças, os funcionários conhecem, é fácil de chegar, então a gente tem uma equipe New York, subsolo do Shopping. Onde é o espaço mulher, e está aberto para todas as mulheres de todas as classes sociais que precisam desse acolhimento, dessa coragem. É gratuito, é sigiloso, não precisa ter medo de ir, ninguém vai expor, você não vai ser vista por ninguém, a gente está lá para te acolher, o espaço fica reservado, você não vai ficar num corredor, as pessoas vendo entrar, não. Fique tranquila, mulher que precisa ir lá, que precisa dessa ajuda, vá. E mais do que isso, ajude a difundir esse espaço. A gente precisa desse apoio, Liane, a gente precisa avisar que a gente tem esse espaço só para isso, para poder receber as mulheres que precisam e não se sentem confortáveis de ir numa delegacia. E tem mais, se ela não quiser, não quero entrar com medida protetiva, não precisa, ninguém vai te obrigar a nada, vai lá conversar, vai lá saber os seus direitos, vai lá perguntar, vai lá conversar com a gente, vai lá tomar um café, conhecer as meninas que estão lá, que eu chamo de meninas carinhosamente, mas todas são advogadas, com experiência na área, com conhecimento técnico. Então, é um projeto que eu acredito muito, Liane, eu acredito muito, porque a gente precisa dar as mãos umas para as outras, a gente precisa se apoiar e a gente precisa se ajudar. E quando você abre um espaço como esse, eu sou muito grata, muito, muito obrigada. Porque cada vez que a gente fala, a gente tem a oportunidade de ajudar uma mulher que talvez esteja numa situação difícil agora. Sim, ele tem esse espaço mulher, ele está no Instagram,
além, a gente consegue algum, Sim. né? Então a gente... Violência doméstica, Instagram, violência doméstica, _ OAB barra. É a página da comissão. Eu formei uma comissão na OAB da Barra da Tijuca, que chama Comissão Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica, para poder juntar essa equipe de advogadas e essas psicólogas que estão lá para dar um apoio inicial a essa mulher que precisa, para a gente poder dar elementos, né, para que essa mulher possa sair dessa situação de vulnerabilidade que ela tem. E no espaço, elas só são atendidas por mulheres, não tem homens, então elas podem falar de qualquer coisa, é sigiloso, não existe nenhuma restrição, nenhum problema, e eu volto a dizer, é gratuito. Então, tá lá. Quais são os profissionais que poderiam ser voluntários para esse atendimento? Advogados, psicólogos, ginecologistas? Advogadas e psicólogas, por enquanto, a gente só está com essas duas especialidades no espaço, tá? Então, só para a gente ajudar, né, e dizer que eu acho que isso é importante de tudo. Né? Sandra, tem uma pergunta aqui, né, que você fala assim, que às vezes os homens, eles chegam com aquela vozinha suave, deixa a mulher na dúvida se realmente está certa, e aí ela fica na dúvida se é isso mesmo, né? Então a gente também tem que tomar cuidado com uma certa malícia, né, da sociedade, dos homens. Esse geralmente é um manipulador, não é? Esse geralmente é um manipulador. A gente sempre fala assim, presta atenção nas palavras, não tanto no timbre de voz, e nem tanto no eu te amo. Presta atenção nas outras palavras e, mais do que isso, nas atitudes. Começa uma implicância com uma roupa, com a implicância com a família, com a implicância com os amigos. Ele vai retirando dessa mulher um ciclo de convivência, que é o que a gente chama de rede de apoio. E aí, muitas vezes, quando essa mulher se dá conta, ela está sozinha, ela não tem mais ninguém em volta dela para ela pedir ajuda. É quando a violência escala. Então, assim... É o direito de ser mulher. É o que a gente fala, é o direito de ser mulher. A gente precisa ter a nossa rede de apoio, Liane. A gente precisa ter o direito de trabalhar, de fazer as coisas que a gente gosta, de frequentar a nossa igreja, de ir nos lugares que a gente quer, de ir num shopping center fazer uma compra. A gente precisa ganhar os espaços que a gente se sente bem, que a gente está confortável. Porque quando o homem é parceiro mesmo, ele está junto com você, não vai te tudo. Pelo contrário, ele vai te dar asas para você voar. Então, a gente precisa entender e diferenciar o que é amor do que é posse. O que é realmente amor, esse homem vai deixar você ir, ele vai te admirar, ele vai te incentivar. O que não é, ele vai te puxar para baixo, ele vai dizer que você não é capaz, ele vai dizer que você não pode, ele vai dizer que você não pode porque você tem filho, que você tem que levar o filho para a escola, porque você tem que fazer e acontecer, e vai sempre inventar uma desculpa para te deixar com culpa, para te deixar se sentindo mal e te afastar de todo mundo. Então, presta atenção, às vezes isso já começa no namoro, às vezes as meninas novas, com 15, 16 anos, já estão num relacionamento abusivo. É muito difícil isso. A gente precisa dar informação para essas mulheres. E aí, quando você me pergunta, só profissional do direito e psicologia, só do direito e psicologia lá dentro do espaço mulher, mas qualquer outra mulher pode nos ajudar, divulgando o espaço, falando que a gente tem aquele lugar, sabe de uma mulher que está vivendo uma violência doméstica, auxilie, se prontifique a ajudar, mas não julgue, porque só essa mulher sabe o que ela está passando. Só essa mulher sabe a dificuldade que ela tem de sair desse relacionamento abusivo. Abra o seu coração e deixa essa mulher falar, escute. Se você der um ombro para essa mulher falar, nossa, já é um auxílio enorme. Porque essa mulher dificilmente tem, Liane, por incrível que pareça. Geralmente ela é julgada. Alguém fala, nossa, você casou para sempre, não vai se separar. Ela já está tão subjugada que ela não consegue nem respirar mais, né? Às vezes é a própria mãe dessa mulher que fala, não, você casou para sempre, você não vai voltar aqui para casa. Então, assim, se a gente puder ser o ombro amigo uma da outra,
a gente vai longe, Liane. A gente vai longe, tenho certeza disso. Sandra, eu sei que você tem um tempo, né, que você falou que está aí na correria, mas, assim, é um assunto que a gente poderia ficar aqui eternamente. Eu queria recordar com você quais são os símbolos, né, que a gente tem aqui, eu fiz aqui Isso, X o X, vermelho, X vermelho na palma da mão, e o outro é quando a gente fecha a mão. Ao contrário, esse primeiro. Esse primeiro. É só para a gente fixar, né? Isso. E assim, esse aqui é um símbolo internacional, tá, Liane? É Sim. Internacional esse aqui, tá? E tá aqui, ó, botou o xizinho vermelho na mão, não, a cruz vermelha na mão, e é importante. Sandra, eu queria te agradecer pelo seu tempo, né, e dizer que super admiro o seu trabalho, né, como advogada de uma causa que é extremamente importante para a nossa sociedade, de tomar frente do espaço mulher, sabe, e dizer que é super importante, né, e você pode contar comigo, independente de qualquer instância, pode voltar aqui para fazer uma live para falar alguma coisa, né? Pode, né, em outros canais todos a gente está super à disposição. É isso, assim. Muito obrigada, Liane. Outras oportunidades a gente vai marcar com mais calma. Eu agradeço aí o espaço, agradeço o pessoal que esteve com a gente nessa live. E lembrando sempre, o espaço está lá à disposição, se precisar, pode contar comigo. Muito obrigada. Muito obrigada. Vou dizer que essa live vai ficar aqui gravada no nosso Instagram da LV, a gente vai compartilhar com a Sandra, colocar ela em colaboração, e também vai estar lá no nosso YouTube, tá bom? E a gente só está começando a jornada de 2024 com essa primeira live, sempre com bons assuntos aqui da sociedade, assuntos da comunicação, da cultura, é o que a gente gosta de fazer por aqui. Tá bom, querida? Um beijo, uma excelente Páscoa para você, uma excelente Páscoa para você que está nos assistindo, e a gente já volta. Muito obrigada. Um beijo, querida. Até já. Até.